Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 18 de novembro, estamos começando mais um programa, o seu Jornal da Noite. Desta feita, quarta-feira, ela está de volta, né, atendendo a inúmeros pedidos e apelos. Está conosco aí a companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Tá desligado? Boa noite, Toninho. Boa noite a todos. Hoje estou de volta. Apesar da chuva aqui em Itu, viu? Eu falei assim, então é aquela coisa, né? Privatiza que melhora, não é não? Piora todo o serviço. Exato. E aí aqui acaba a luz, chove, acaba a internet, mas enfim. Ela está bem agora, então estamos aqui. Ok. Bom, é mais um sinal aí da privatização. Nós vamos falar desse problema, né? Porque tem novo apagão lá no Amapá. Privatizando vai ficando cada vez melhor, né? E já se fala, inclusive, de risco de apagões em todo o país, porque a situação está ficando totalmente fora de controle. Bom, nós vamos dar destaque de hoje ao problema da enorme crise da Covid, né? Depois de toda a campanha de que a pandemia estava se acabando, que estava tudo sob controle, depois de toda a conversa fiada da campanha eleitoral, né, eis que, né, nem esperaram passar aí as eleições e a situação está mostrando claramente totalmente fora de controle. Já no domingo nós tivemos 921 mortes registradas. É a primeira vez, inclusive, que num final de semana se registra um número tão alto, porque esconderam tanto os dados que deixaram para divulgar no domingo, quando ninguém estava acompanhando. Bom, mas agora os casos estão surgindo, se multiplicando. Nós vamos falar dessa onda generalizada, vamos tratar desse assunto, que é muito importante, né, que a imprensa capitalista procura deixar de lado, porque é a política de tentar ludibriar a população. Bom, nós vamos falar também da campanha eleitoral, né, dos desdobramentos aí da eleição no segundo turno, onde tem PT apoiando o DEM, o candidato, entre aspas, progressistas do DEM, né, fazendo campanha para conseguir o voto de Bolsonaro, os comunistas do PCdoB, né, apoiando o PSB contra o PT, e por aí vai. E coronel da PM dizendo que tem que votar no Boulos porque ele ajuda na reintegração de posse, né? Que ele é um cara que atua, que é muito eficiente, né, para garantir a reintegração de posse dos sem terra. Bom, fique conosco então, pedindo a vocês que já estão por aí, que compartilhem, né, que divulguem aí o nosso programa, espalhem o link do nosso canal aí nas redes sociais, mande para todo mundo, chame o pessoal para nada de ficar assistindo aí as mentiras dos grandes monopólios da Rede Globo. Vem para cá, né? Vem para Causa Operária TV, o seu canal combativo, revolucionário, ao lado da luta dos trabalhadores. Então, pedindo a vocês que compartilhem e façam, né, sigam aí o bom exemplo dado nesse começo de programa pelo nosso companheiro Ernesto Abdala Filho, que já chegou aí mandando a sua contribuição, porque o nosso canal depende exclusivamente da contribuição dos nossos amigos assinantes, né, e daqueles que contribuem aqui mandando o seu superchat, a sua figurinha. Então nós agradecemos muito, né? Bom, o Ernesto mandou a sua contribuição e já disse, quando aqui falam 1000 mortos, aqui multiplica por 2, exatamente. Nós vamos mostrar os números, mas nós temos que ter claro isso que o Ernesto está destacando, que é verdade, que mesmo os números crescendo, eles continuam sendo absurdamente falsos e manipulados, né? E significa que a situação está ainda pior, já é ruim os números oficiais divulgados, né? Que nós vamos mostrar aqui, mas que infelizmente a situação é ainda pior pelo nível de falsificação que nós temos aqui no país, como também, obviamente, em todo o mundo, mas aqui é difícil que alguém fraude e falsifica tanto como no Brasil, né? Eles fraudam nas eleições, o que dirá para divulgar o número dos mortos na Covid e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos começar aqui o nosso
o nosso programa. Eu vou passar para a Andréia para ela introduzir justamente o tema. Nós já vamos começar com o tema central do nosso programa, que é justamente a retomada não a retomada, né? Mas a explosão, né, de casos da Covid que, de fato, nunca deixaram de acontecer aqui no país. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, o que acontece coincidentemente, né, acabou o primeiro turno das eleições, aí esses números começaram a surgir, né? Portanto, aí a gente fica numa dúvida, né, se é uma nova onda, se é a mesma onda, né, se ela estava sendo oculta, enfim. Na verdade, o que nós temos é um total de mortes, né, Toninho, de 166.743. Nessas últimas 24 horas, o registro foram de 676, sendo que nós tivemos uma média de novas mortes nos últimos 7 dias, em torno de 557 por dia, uma variação em 14 dias de mais de 45%. A grande questão, Toninho, é que esses números eles estavam ali, não né, meio que escondidos junto com o processo eleitoral. A total dos casos confirmados deu 5.909.002 casos. O registro de casos, né, confirmados em 24 horas aumentou para 32.262, e a média de novos casos nos últimos 7 dias deu por volta de 29.674 casos por dia, numa variação em 14 dias de mais de 71%. E aí, Toninho, o que eu acho que é importante a gente colocar também é que tem na verdade, é uma análise do projeto chamado InfoTracker, da USP e da Unesp, que monitora a pandemia no estado, né, de São Paulo, e ali eles perceberam que na cidade de São Paulo as internações por Covid saltaram em 26%. E criticam, de certa forma, uma inação do governo paulista, não é? Sendo que, Toninho, a gente ainda tem que levar em consideração o número de internações. Quando eles justificam esse aumento de 26%, é de internações nos hospitais municipais de São Paulo. Quer dizer, então, na verdade, há um aumento. Esse grupo, inclusive, e os médicos já dizem que pode ser, inclusive, um início dessa nova segunda onda, mas que, de certa forma, né, ela ficou ali, esses números ficaram mal colocados durante o processo eleitoral. Na capital paulista, as hospitalizações, para você ter uma ideia, passaram de 644 no dia 11 para 814 ontem. E as internações da UTI subiram 33%, de 339 para 451. A taxa de ocupação dos leitos na terapia intensiva aumentou de 32% para 44%. Significam que é muito possível, né, que nós já estamos, sim, num prelúdio de uma segunda onda. Vocês viram aí, né? Escorregou aqui a minha tela, deu uma apagada, e eu não vi se. Acho que a produção colocou o gráfico aí mostrando, né? Que a onda cresceu enormemente. Né? A Andréia destacou aí 71% de crescimento em relação a 14 dias atrás. Quer dizer, não é uma elevaçãozinha passageira. Né? E essa situação ela vem se. A gente viu que na semana passada, às vésperas das eleições, nós denunciamos aqui, os estados. São Paulo deixou de divulgar o dado durante 6 dias, né? Alegando problemas na transmissão dos dados. Deve ser o mesmo problema que deu lá no TSE para a contagem dos votos, né? E depois apareceu aquele resultado lá maravilhoso para a direita. Bom, aqui desta feita, né, a omissão dos dados também ocultaram que a situação estava totalmente fora do controle, o que não é uma novidade, não foi coisa simplesmente desses dias. E agora, né, passado o primeiro turno das eleições, né, não será por acaso se eles fizerem a mesma coisa, divulgar os dados agora e daqui a 2 semanas nós temos novas eleições, segura de novo, mas o fato é que, por exemplo, em São Paulo, como a Andréia já começou divulgando aí, há um aumento enorme das internações. Na semana passada, né, havia uma divulgação de que havia um aumento das internações nos hospitais privados. Né? E nós alertávamos aqui que justamente é por aí que começa. Né? Quando começou a pandemia, a concentração, aquela onda, ela se levantou justamente com casos entre os setores da classe média, da burguesia, etc. e tal. Bom, e depois isso aí se espalhou para a população pobre,
para a periferia. É importante destacar o seguinte, que, bom, então no caso de São Paulo, o governo inclusive prorrogou a quarentena até 16 de dezembro. Isso aí simplesmente para não dizer que o ano todo, né, o ano está perdido aí, né, que a quarentena com certeza vai ter que ser estendida para além do final de 2020, e obviamente que essa medida ela não tem um alcance mais profundo, é uma manobra, né, porque a essa altura a propaganda do governo e da imprensa golpista botou todo mundo que podia para trabalhar, né, empurrou o pessoal para as ruas, né, dizendo que estava tudo normal, que era só tomar devidas precauções, né, estimularam aí, teve medidas de estímulo até ao turismo, tem propaganda na televisão, viaja aí à vontade, só como se simplesmente usar a máscara, né, e olhe lá, porque tem muita gente que nem isso o faz, resolveria o problema. É a política que nós denunciamos desde cedo dos bancos, das grandes empresas, para quem é preciso retomar a atividade econômica, custe o que custar, morra quem morrer, né? Não há nenhuma preocupação, evidentemente, com a população. Bom, e aí houve uma alta, né, só para a gente ter uma... Na última semana, de 8 a 14, né, a média diária de novas internações subiu em São Paulo, de 859 para 1.009. Quer dizer, já era isso por dia. Quer dizer, mais de 1.000 pessoas, isso no final da semana, até o sábado passado, já eram mais de 1.000 internações por dia, né? Um aumento das internações hospitalares. E na segunda-feira, né, o número passou de 1.500 internações, quer dizer, tem uma alta generalizada. É importante destacar o seguinte, bom, a mesma situação se dá no Rio de Janeiro, né? Há uma disparada do número de internações. Bom, e não há nenhum plano, nenhuma medida, evidentemente, para combater a situação, né? Na rede municipal do Rio de Janeiro, a ocupação das UTI já chega à casa dos 90% no Rio de Janeiro, né? A situação está prestes a explodir, a sair do controle. E aí é bom lembrar, a produção botou uma imagem aí que é importante, né? Eles desmontaram os hospitais de campanha, né? Alguns, inclusive no Rio de Janeiro, nem chegaram a receber pacientes e foram desmontados, né? Porque o pessoal não explicou. O nome hospital de campanha, nós já explicamos aqui, não eram hospitais para atender a população, era só para conseguir recursos para fazer campanha eleitoral, né? Então, foram gastos bilhões nesses hospitais, né? E eles não serviram para atender absolutamente ninguém, né? Ou, em vários casos, funcionaram de maneira precária, era só para fazer propaganda de que governos genocidas, como de João Dória e Covas em São Paulo, e do Witzel e do Crivella no Rio de Janeiro, eles estavam fazendo alguma coisa, estavam procurando combater a pandemia, o que nem de longe correspondia à realidade. Agora eles desmontaram os hospitais, não há política de testes, né? É bom que o nosso amigo o Ernesto Abdala destacou aqui que a situação, ele que fala lá, acompanha o nosso programa lá da Europa, da Espanha, como outros companheiros, né? Destacou aí a falsificação dos dados, mas pior do que isso, nós estamos vendo o seguinte, que na Europa e em outros países, onde o problema é muito grave, né, mas é evidente que há um número menor de mortes em relação ao número de contaminações, porque aumentou o número de testagens, né? E em alguns lugares, por conta da pressão social, foram adotadas algumas medidas muito, muito fracas, muito paliativas, como, por exemplo, até mesmo na França, o uso de hotéis, né, para separar pessoas em situação de risco, situação para evitar a ampliação da contaminação. Aqui no Brasil não tem medida nenhuma, não tem nada, né? Enquanto países, como, por exemplo, países pobres, até mesmo como a Eslováquia, testaram em um único dia 2,5 milhões de pessoas, e no Brasil essa coisa, a gente
tem um número ultra reduzido de testes, né? Ninguém adota nenhuma política efetiva, né? No máximo é propaganda, é discurso, é a encenação do Bolsonaro, né? E do Dória, por exemplo, em torno da vacina. Mas aí eu vou até passar para a companheira Andréia falar sobre a vacina, porque a própria Organização Mundial de Saúde mandou um recado sobre esse problema da vacina, né? Que mostra que não dá para nem. Toda hora na televisão, se você acompanhar agora a Globo, os outros canais, tem uma insistência em falar do êxito da vacina, de que uma nova vacina, né, está numa fase mais adiantada. Mas aí vou deixar para a Andréia contar qual é o recado da OMS. Vai lá, Andréia. Pois é, Toninho. E assim, é tão importante a gente falar sobre a vacina dentro de um contexto real, né? Dentro do que é possível, né? Pela OMS, na verdade, essa notícia saiu agora, né? Na verdade, foi hoje, né? Que saiu. E aí eles falam o seguinte: para a OMS, a vacinação em massa, né? Só vai se consolidar no fim do primeiro semestre de 2021. Há um perigo, né? Uma preocupação real de que essas notícias com relação às vacinas gerem, né, um relaxamento com relação aos cuidados, como já tem gerado, né? E as projeções indicam que 1 bilhão de pessoas poderão ser vacinadas no próximo ano. O detalhe, né, Toninho, que a população mundial está em 79 bilhões, não é? Então, é bem interessante a gente começar a pensar o que é essa vacinação. Na verdade, o que a gente tem que pensar, não só a OMS, semana passada eu entrevistei uma pessoa da Fiocruz na TV 247, e ele fala que há realmente, né, claro, a importância da vacina, tudo, mas que a gente tem que levar em consideração que é um processo longo, quer dizer, a gente não vai ter o ano que vem, será que a gente vai ter vacina para todo mundo ano que vem? Essa é uma pergunta minha, é um questionamento meu. Né? Será que a gente vai ter acesso a essa vacina? Ou melhor, será que essa vacina, como que ela vai lidar com relação à distribuição com países ricos e pobres? Quer dizer, na verdade, a OMS fala que em meio a essa onda, a vacina por si só não vai levar o vírus, né, da Covid-19 a desaparecer. Fala o seguinte, o Mike Ryan, que é o diretor da operação do OMS, destaca que a vacina ela é um enorme instrumento extra para lutar contra a pandemia, mas que, segundo ele, é uma ilusão pensar que a vacina será a solução definitiva. E insiste ainda, né, que as doses que vão chegar, né, no ano que vem, vai ajudar em torno de 4 e 6 meses. Ele fala o seguinte, que entre 4 meses terá uma vacinação substancial. Portanto, o primeiro semestre de 2021 é o momento que nós vamos ter assim, uma vacinação substancial. No entanto, Toninho, o número é muito restrito. Né? O número de população vacinada vai ser muito pequeno. Porque se ele fala que a projeção indica 1 bilhão de pessoas para o próximo ano, significa que nós vamos ter um contingente populacional imenso que não vai ter acesso à vacina. Né? Segundo ele, o primeiro semestre vai ser ainda um abastecimento limitado. Né? Ele aponta que adultos e jovens devem ser vacinados somente em 2022, já que os primeiros lotes são destinados aos idosos, os profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. Toninho, eu acho que o ponto central para a gente, o que falta, na verdade, para além de uma testagem, né, no caso do Brasil, né, e um número efetivo, e a gente saber com relação à testagem, um número exato, correto, efetivo, a gente precisa saber agora, desde uma perspectiva mundial e dentro de uma informação um pouco maior, como é que vai dar essa vacina e como que essa vacinação vai ser composta no ano que vem, quem que vai ter acesso, quem que não vai ter acesso, como é que vai ser depois dos outros anos, porque quando ele fala em 1 bilhão de pessoas, nós estamos falando de 78 bilhões da população mundial que vão ficar fora desse processo, desse acesso à vacinação, né? Então, está muito longe de ter resolvido o problema, está muito longe dessa situação estar numa tranquilidade por conta de vacina de empresa privada, né, de Estado, enfim. Eu vi essa semana, né, a TV, no caso, a TV a cabo, né, tem falado muito das vacinas da Pfizer, vacina agora da Moderna, enfim, tentando impor a vacina como uma grande salvação, porém, vai salvar todo mundo, né, Toninho? Tá sem áudio, Toninho? Ok, agora?
Beleza. Agora Desculpem aí, desculpem a nossa falha. Bom, vocês viram aí, né? Como a Andrea destacou, não acreditar na vacina, que é só uma promessa, e é fácil descobrir, né? O teste, por exemplo, só chegou para uma parcela da população, né? E chegou principalmente para a população mais rica, né? Tem político aí que faz teste todo dia, 2 vezes, até 2 vezes no mesmo dia, né? Você não vê aí nenhum milionário que, por exemplo, não morreu nenhum governador de Covid até agora. Todos eles foram testados, encaminhados aí para o Albert Einstein, apesar de que já tem 14 ou 15 governadores no Brasil que pegaram a doença. Ministros, políticos. Quem morre é a população, em sua maioria, né? É a população pobre. 2/3, né, são pessoas idosos, né? Mais de 60 anos de idade, né? E nós estamos intensificando. Tem um quadro aí, produção, com o número com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, com o número de mortos. Se tiver à disposição, coloca aí para a gente, né? Porque a Andrea, não esse aí da população, daqui a pouquinho nós vamos falar da população negra, tem um quadro geral, né? O quadro epidemiológico, bom, mostrando os números que são... nós estamos chegando aí à casa dos 167 mil mortos, né? Isso em números oficiais que não merecem nenhuma credibilidade, né? E essas previsões da Organização Mundial da Saúde, que em 2021, ao longo de todo o ano, né, começando no final do primeiro semestre, quer dizer, que em 6 meses eles chegariam a vacinar cerca de 1 bilhão, quer dizer, 1/8 da população, né, do planeta, é uma coisa... evidentemente que a vacina vai começar chegando para a população mais rica, e até para ter vacina, né, vai ter que ter muita luta, né? Obviamente que continua a necessidade de uma mobilização para impedir. Nós estamos vendo aí o governo, depois das eleições, já está discutindo medidas, não só não faz nada para combater a Covid, como quer tirar os recursos, por exemplo, do auxílio emergencial, que já reduziu pela metade, né, nos últimos meses, e agora o governo, o Guedes e o Bolsonaro, com o apoio de todo mundo que foi eleito aí, né, porque, cinicamente, para aprovar essa medida vai ter que contar com o apoio dos deputados do DEM, do PP, do PSD, do PMDB, do PSDB, apontado como vencedores das eleições, né, dessa direita golpista, e eles estão preparando aí aumento de impostos, né, e retirar o auxílio emergencial de uma parcela expressiva da população. É só chumbo grosso que vem por aí depois das eleições. Por isso, a importância de uma mobilização, de uma luta geral da população, porque a eleição não vai garantir, não garantiu nenhuma mudança efetiva dessa situação. A gente volta a falar mais para frente, um pouquinho mais sobre a Covid. Eu queria aproveitar aqui, antes de passar ao próximo tema, mandar aqui um boa noite para alguns amigos que estão nos acompanhando. Em nome deles, saudar todos vocês que estão nos assistindo, né, que estão divulgando aí o nosso programa. Você também que entra na madrugada, no dia seguinte, que nos acompanha na retransmissão, né? Terminou o programa, o arquivo já fica aqui à sua disposição, né, no site da Causa Operária TV no YouTube. Então você pode continuar indicando aí para os seus amigos, se você gostou do programa. Se você tem crítica, faz aqui também diretamente para a gente e ajuda a gente a melhorar, né? Contribua com a gente. Bom, boa noite aí para o Luiz Faria, para a Ana Matos, por reflexão sempre, né? Para a Vera Araújo, muito obrigado a presença, a participação de todos vocês, a nossa querida Maria Ângela Abduchi, a Neide Matar, a Isadora, boa noite, companheira, que está por aqui, apresenta aí o programa Tição, a Cristiane Rocha, a companheira Deise, que mandou aí a sua figurinha simpática e contribuindo com a gente, dando um bom exemplo que precisa ser seguido, aí você também contribua conosco. A nossa companheira Cristiane Rocha, o Sou Eu, né, sempre participando por aqui, muito obrigado aí a sua presença. Muito obrigado também a Cristiane Rocha pela contribuição, pela sua figurinha enviada, muito carinhosa e atenciosa aqui com o nosso programa.
A Adriana, muito boa noite, Adriana, que está aqui conosco. O Marcos Dornelles, né? O Ernesto complementando a informação, dizendo que lá na Espanha, 87% dos idosos das casas de repouso estão infectados. E 45% dos funcionários dessas casas também, né? Mesmo com toque de recolher e confinamento de sexta às 6 horas da manhã até segunda às 6 horas, a partir das 6 da manhã, a partir das 21. É isso aí, essa é a situação, né? O Luiz Faria destacando que realmente 7 bilhões vão ficar sem vacina. Fica difícil acreditar que o fim da pandemia está próximo. Bom, obrigado a todos vocês, né, pela participação. Continuem compartilhando, divulgando, né, desfrutando aqui desse chat com gente que quer debater os problemas para lutar para transformar essa realidade tão dolorosa que nós temos pela frente. Bom, vamos entrar no terreno das eleições, né? Vamos começar. Nós vamos falar ainda de coisas da pandemia, logicamente, porque as eleições não podem, de maneira nenhuma, e nunca fizeram a gente esquecer da realidade, né? Como tem certas pessoas que, no meio do processo eleitoral, procuram jogar areia nos olhos, né, da população. Bom, e aí nós vamos ver aqui uma onda de vale tudo no processo eleitoral. Bom, e hoje o Boulos recebeu, entre vários apoios, né, de gente que está iludida com a política golpista, né, que nós vimos nas eleições, eleição que em todo o país deu a vitória, né, majoritariamente para a direita golpista. É meio inacreditável que tem gente da esquerda comemorando o resultado da eleitoral, né? Quando os partidos que mais cresceram nas eleições são os partidos herdeiros da arena da ditadura militar. O DEM, o PDS e o PP do Maluf, né? Foram os partidos que mais cresceram, que mais aumentaram os seus números de prefeitos, graças à política, à situação fraudulenta que nós tivemos, não só de manipulação, mas de fraude escancarada mesmo nas eleições. Bom, e no meio disso daí, a burguesia, né, tentando dizer que a eleição foi da direita para o centro, né, porque agora a direita não é mais direita, a direita é centro, né, o nome oficial da direita na imprensa golpista. Apresentou aí como vários penduricalhos, né? Por exemplo, você liga a televisão e tem o destaque da eleição de né, transexuais como uma grande conquista na eleição. Bom, como se tivesse a importância fosse a opção ou mesmo a sexualidade de cada um, e não o compromisso político. Por exemplo, né, o fato de que a gente viu nos últimos anos vários negros, né, sendo eleitos para defender a política de repressão racial contra a população negra, né, fascistas, inimigos do povo, como Fernando Holliday, aqui em São Paulo, que se reelegeu, né? E pior ainda, são resultados totalmente efêmeros que não modificam efetivamente a situação. Bom, mas vamos falar aqui. Hoje foi divulgado aqui em São Paulo uma pesquisa que procura o Ibope aí, de novo as pesquisas, depois de toda a desmoralização das pesquisas, né, que mostraram, como nós já destacamos aqui, que eram meras peças de propaganda. Hoje, de novo, a imprensa já saiu aí dizendo que o Boulos está com 40, o Covas está com 47 e o Boulos com 35% no segundo turno. Bom, e aí o Boulos, nós vamos mostrar um vídeo agora que é um apoio aí, né, que apareceu nas redes sociais, que é muito característico de vários tipos de apoio que o Boulos vem recebendo. Um major, um ex-oficial da PM, divulgou um vídeo dizendo por que o pessoal deve votar no Boulos. E a produção vai soltar aí para a gente e depois a gente comenta. Vai lá, produção. Olá, eu me chamo Adilson, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estou aposentado desde janeiro de 2012. Quero aproveitar essa ocasião para tornar pública uma experiência que tive com o Guilherme Boulos no município de Taboão da Serra. No ano de 2010, eu era comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pelo policiamento ostensivo
nos municípios de Taboão da Serra e Embu das Artes, na região da Grande São Paulo. Meados do mês de agosto, setembro de 2010, eu recebi uma determinação judicial para realizar uma operação policial de reintegração de posse em um terreno ocupado pelo MTST no município de Taboão da Serra. Eu, como primeira providência, chamei uma reunião com as partes envolvidas, no qual compareceram um representante do autor da ação e o Guilherme Boulos, com mais alguns representantes do MTST, que eram réus na referida ação. Eu tomei esse cuidado porque eu sempre tive a preocupação de que, quando me deparasse com essa situação, eu pudesse adotar as medidas mais consentâneas possíveis e, sobretudo, para tratar todas as pessoas com o máximo de dignidade, conforme apregoam vários documentos de ordem internacional e nacional sobre a temática dos direitos humanos. Eu quero frisar que o meu contato com Guilherme Boulos sempre foi realizado da maneira mais educada, mais profícua e mais ética possível. Nós desencadeamos juntos vários procedimentos e várias medidas visando a reintegração de posse da maneira mais pacífica e tranquila possível. Em todos os momentos, o Guilherme Boulos foi um interessante parceiro nessa iniciativa. Nós fizemos contatos com representantes dos poderes executivos estadual, municipal e federal para que fosse encontrada uma solução digna na retirada das pessoas do imóvel. E conseguimos cadastramento em tempo recorde para o aluguel social, para as medidas sociais protetivas, porque eu sempre tive a preocupação de que eu estava lidando com gente, com pessoas, e não com objetos descartáveis. Ok. Bom, o vídeo fala por si, né? O oficial da PM aí elogiando o Boulos pela sua ação a favor da reintegração, né? Que ele chama de uma atitude ética. Na verdade, é uma atitude de colaboração com as forças de repressão do Estado, né? É uma liderança que age não para mobilizar e enfrentar a repressão do Estado, para denunciá-la, né? Mas para colaborar, como disse o coronel, um colaborador, uma pessoa ética, né? Foi isso aí que a gente viu o tempo todo da parte do Boulos, né? Que se projetou aí como uma liderança do movimento Sem Teto, por exemplo, né? Conduzindo os Sem Teto a se mobilizarem contra a Copa do Mundo, né? O que lhe garantiu espaços na Rede Globo, o que lhe garantiu coluna na Folha de São Paulo para atacar o governo Dilma no momento em que o governo era alvo de uma campanha golpista da parte da direita, né? Foi o que garantiu a ele um assento entre as lideranças da Frente Ampla. É essa frente dos golpistas, essa mesmo, essa que defende, né, que a esquerda se junte com aqueles que deram o golpe na Dilma, que prenderam Lula, que aprovaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? O Boulos, não por acaso ele está sendo exaltado aí pela revista Veja, pela Globo, pela Folha de São Paulo, como um fenômeno das eleições, né? Eu vi agora uma matéria no Estadão dizendo que o Boulos poderia ser o Lula 4.0, né? Quer dizer, você tem que substituir o Lula por um político que nem um Boulos, um político que defenda, né, a aliança com os capitalistas e que seja elogiado pelos militares. Quem sabe um próximo vídeo poderia ser o comandante da PM do Dória elogiando porque o Boulos negociou para tirar as manifestações da Avenida Paulista esse ano mesmo contra o Bolsonaro. Tem muita gente ainda de direita que poderia gravar vídeos agradecendo ao Boulos, né, o papel, por exemplo, de alimentar a fraude das pesquisas em São Paulo, né, que procuraram mostrar que o PT não tinha nenhuma chance de ir para o segundo turno, falsificando claramente, como ficou evidente nas eleições,
né, onde o PT chegou a ter 12%, por exemplo, na votação para vereadores, 9% para a prefeitura, coisa que nunca apareceu nas pesquisas, já que as pesquisas procuravam induzir claramente, né, de que a única alternativa de voto possível num suposto candidato à esquerda era o Boulos, o candidato preferido pela Folha de São Paulo, pela revista Veja, pela TV Globo e assim por diante. Bom, eu queria, antes da gente passar aí adiante, agradecer aqui a Neide Matar pelo superchat, muito obrigado. Destacar aqui o comentário do Kratos, aqui no Rio Grande do Sul, ele se referindo às eleições de 2018, né? Foi eleito um homossexual, um gay, e fizeram uma festa como uma grande conquista, né? E o resultado, segundo ele, é apanhamos de relho da direita e a esquerda comemorando o maldito identitarismo. É exatamente isso que está acontecendo, né? Bom, agradecer aqui a presença e a participação dos demais companheiros no nosso chat, né? Compartilhem, participem conosco, né? Aqui não tem... o YouTube às vezes vai censurando algumas palavras que, se o pessoal está revoltado, como expressou aqui, fica provisoriamente, mas a gente vai liberando. Aqui só não vale ataque direitista, de bolsomínio, né? Aqui você pode expressar livremente a sua opinião, inclusive se for crítica e se for contrária, né? Desde que ela seja feita de maneira democrática, com argumentos, não tem nenhum problema. Fique à vontade para expressar a sua opinião. Bom, nós vamos em frente na pauta, e antes da gente falar mais um pouquinho de eleição, vou devolver a bola para a Andréia, né, para ela destacar um dado importante, porque um dos números que é apresentado nas eleições, queria lembrar, né, fizeram muita campanha de que esse ano nas eleições os negros iam ser muito beneficiados, porque haveria uma suposta divisão dos recursos eleitorais, né? E, bom, nada disso aconteceu, obviamente, é só para inglês ver, como se dizia na época da escravidão, né? É a lei para inglês ver. Bom, apenas 1/3 dos prefeitos eleitos, né, seriam considerados supostamente negros, né? 30%, 3 em cada 10. Bom, mas o mais pior do que tudo isso, né, porque, obviamente, desses 30% de negros que se elegeram, a maioria deles ainda são de direita, reacionários. Né, pior, né, porque mais importante do que a cor ou sexo, ou a opção sexual, né, é a identidade de classe, de que lado que a pessoa está, né, se está do lado dos trabalhadores ou se está do lado da burguesia. Mas o pessoal ficou jogando areia nos olhos. Bom, e aí tem um dado importante sobre a situação real dos negros, que a Andréia vai passar para a gente aí agora durante a pandemia. Vai lá, Andréia. Então, Toninho, infelizmente, né, na pandemia cresce a opressão contra o povo negro em todos os aspectos, né, se é pela violência que aumentou, se é pela forma vil, né, como ele é tratado no mercado de trabalho, e agora essa forma vil no mercado de trabalho ela é vista através de indicadores, né? Os indicadores mostraram que pretos e pardos, que representam a metade, né, mais da metade da população brasileira, em torno de 56,8%, foram os mais prejudicados pelos efeitos da crise do mercado de trabalho, sobretudo os pretos. E os dados apontam que, Toninho, o desemprego aumentou mais entre os pretos, a taxa de desemprego entre pretos foi o mais expressiva entre as demais, o nível de ocupação também ficou ainda menor que os brancos, a queda da taxa de ocupação entre pretos foi a mais intensa entre as demais cidades, tem a menor proporção com relação ao trabalho com carteira assinada, e a remuneração é menor do que os demais segmentos, né? Isso já não era uma novidade, mas o que é importante a gente colocar aqui é que o dado pelo Instituto Brasileiro, né, Geográfico de Estatística, que é o estatístico, no caso do IBGE, ele fala de uma marca histórica, né, mais uma vez uma marca histórica, claro, pelo seu aspecto negativo, que é essa desigualdade racial no mercado de trabalho brasileiro. Os principais indicadores, então, né, que eu falei para vocês, mostrando que esse torno de 56%, né, em torno de 56,8% da população, mostrando que efetivamente atinge, sim, a população negra com relação ao acesso
a emprego assalariado, emprego formal, né? E, claro, com carteira assinada. Ok, Andréia. Importante esses dados aí. Vamos lá. Em frente, vamos voltar a falar um pouquinho mais de eleição, né? E do vale tudo da esquerda que se intensifica nesse segundo turno. Não, a gente já viu de tudo, né? Viu no primeiro turno, viu mais de 200 cidades, né? Coligações de partidos da esquerda com até mesmo com partidos bolsonaristas, né? Bom, teve candidatos aí que se declararam bolsonaristas estando no partido da esquerda. Né? Teve o Bolsonaro do PCdoB, né? Teve aquele candidato Flecha que disse: sou o Bolsonaro e sou o PSOL. Né? Teve a esquerda lançando candidatos ligados à repressão. Bom, e agora a gente veio o segundo turno, aí o vale tudo já não tem mais limite. Né? Bom, o Paes, né, que não é de esquerda, obviamente, tem aí a imagem dele no Rio de Janeiro, o pessoal está distribuindo imagens dele junto com o Bolsonaro, que é para intensificar. Isso aí é imagem de... eles estão recuperando aí, inclusive, material de 2018, né, mas estão distribuindo no Rio de Janeiro, tem adesivos, né, estão distribuindo da campanha, que é para conquistar o voto da direita. Né? Bom, mas, ao mesmo tempo, ainda no Rio de Janeiro, né, toda uma articulação de setores da esquerda para apoiar o Eduardo Paes, do DEM, né, do grupo do Rodrigo Maia, como sendo um candidato progressista. É o caso do... Tem imagem aí para mostrar para a gente, produção. É o caso do Partido dos Trabalhadores, né, antes dessa daí. Né, essa aí depois. É o caso do PT, né, que lançou nota, o presidente do PT, é bom que se diga, sem consultar ninguém consultou os militantes, não houve encontro do PT, nada. Né, porque nessa hora não tem democracia, não vale a opinião, né, da militância do partido, que no Rio de Janeiro, com certeza, tem muitos setores combativos que não estariam de acordo com essa política de apoiar, né, o partido da ditadura militar, o DEM, né, a pretexto de combater o candidato do Bolsonaro. É apagar fogo jogando gasolina. Né? Mas está aí ó, a imagem publicada aí pelo diretório do PT, comandado pelo Quaquá, né? Usando o pretexto, né? O PT contra o bolsonarismo. Aí eles publicaram lá que é o voto no Eduardo Paes para combater o bolsonarismo. Né? Como se você fortalecer o DEM, fortalecer o Rodrigo Maia, né? Você vai combater o bolsonarismo. Né? Por acaso não será que o DEM está no governo? Né? Por acaso não será que o DEM, né, é o partido que tem sido fundamental para aprovar as reformas contra os trabalhadores? Né? Não terá sido o próprio Bolsonaro que disse que o Rodrigo Maia foi o general da reforma da Previdência? Então você vai apoiar, né, um elemento aí ligado ao DEM, à direita, para combater, supostamente, um candidato já totalmente enfraquecido, um elemento enfraquecido da direita, que é o Crivella. Quer dizer, dá asas para cobra. Né? Bom, mas não é só... no Rio de Janeiro já teve declarações do deputado do PSOL, o Paes, né, que cobrando do PSOL um apoio ao Eduardo Paes, né? Bom, e aí vai, tem Bom, nós vimos que no Rio de Janeiro houve todo um processo para fraudar a própria presença da esquerda na eleição. Primeiro, o próprio Freixo se retirou da corrida eleitoral para favorecer o Eduardo Paes, né? Depois, todo um processo de fraude das pesquisas, de manipulação das pesquisas, para apontar que o PT não tinha nenhuma chance, né, de chegar ao segundo turno, quando finalmente a Benedita da Silva chegou empatada, mesmo com toda essa campanha reacionária, que teve à frente o PSOL, o Caetano Veloso, outros setores, né, para dizer que como o PT não tinha chance, tinha que votar na candidata do PDT. Vamos ter claro o que eles fizeram. Eles tiraram o voto da Benedita, né, com essa campanha, tiraram o voto do PT para a candidata do PDT e garantiram
né, que o Eduardo Paes ficasse tranquilo aí no segundo turno com o candidato já a essa altura semi-derrotado, que é o Crivella. Bom, em São Paulo, o Boulos recebeu o apoio do PDT, o PDT do Ciro Coca-Cola, o Ciro Lula tá preso babaca, né, declarou aí apoio ao Boulos e, como diz um velho ditado da política burguesa, né, é dando que se recebe. Né, e o PDT apoiou o PSOL aqui em São Paulo e lá em Fortaleza o PSOL lançou esse cartaz aí que a produção está colocando para a gente, né, essa imagem, né, em Fortaleza o PSOL fará campanha, aí tem sempre o pretexto de derrotar o bolsonarismo, né, porque para ser contra Bolsonaro você pode apoiar qualquer vigarista, né, você pode apoiar Lúcifer, Satanás, Beelzebub, desde que você seja contra o Bolsonaro, aparece como um bom motivo, né? Tem um pretexto, né? Nessa hora, é bom lembrar, o PSOL que era até contra o Fora Bolsonaro, dizia que isso aí era uma aventura, coisa do PCO, que é maluco, né? Agora o pretexto para apoiar o candidato do Ciro, né? Um reacionário de carteirinha, né? O governo, é bom lembrar que o Ciro, né, é o esquema do governo do Camilo Santana, que está no PT, mas é um cirista, né, e que reprimiu duramente a greve dos professores, que foi um dos primeiros estados a aprovar a reforma da Previdência contra os servidores públicos, mas agora é o vale tudo das eleições, e é dando que se recebe. O Ciro Coca-Cola apoia o PSOL em São Paulo, e o PSOL apoia o candidato do Ciro Coca-Cola lá no Ceará. Bom, vamos em frente, vamos falar de um tema importante, né? Porque é bom lembrar também que o Ciro, né, e o PDT, vamos fazer esse parênteses, André, que é importante. O PDT foi que votou na privatização da água, é bom lembrar, né? O PDT que votou no projeto de privatização da água. Bom, e a privatização é uma coisa que no Brasil e em todo o mundo dá muito certo, né? E o exemplo disso é o exemplo do Amapá, né, cujas últimas notícias a André vai contar para vocês. Pois é, Toninho, a situação do Amapá é uma vergonha total, né, Toninho? É um novo apagão, o Estado no escuro novamente, a falha, né? Eu acho que é importante a gente colocar que essa falha na linha de transmissão, ela pode ter causado esse novo apagão. E o mais interessante, não sei se você viu a notícia, é que o gerador, né, na verdade, o que eles tinham ali como o que estava causando o problema, tinham dois, né, tinham mais de um equipamento. Um desses equipamentos já estava mais de um ano quebrado, sem manutenção, quer dizer, então, na verdade, eles já sabiam que era, né, um problema, varreram para debaixo do tapete. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que é uma empresa privada, né, que passou, então, nós passamos por um processo, né, de privatização, e aí, né, o resultado está exatamente aí. A Amapá mantém, então, pelo menos tem protestos com relação aos moradores, você tem ali, boa parte das cidades continuam, né, no escuro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, então, ele identificou que o apagão atingiu 13 cidades do Amapá. Ontem pode ter causado por um momento, né, teve um momento de energização da linha de transmissão, porém, né, o órgão informou que às 1h04 da manhã foi concluída a normalização da energia, mais uma vez, decorrência do desligamento de ontem. Toninho, esse transformador, né, da subestação, ele sofreu um desligamento automático por volta de 20h27 de ontem, né? Durante esse processo de retomada das cargas, né, ocorreram mais 2 desligamentos seguidos no transformador e, segundo essa organização, possibilitou o restabelecimento da energia. Mas é o ponto, né, Toninho? É uma semana de instabilidade, desde o dia 3 de novembro, a Amapá enfrenta isso, né, uma instabilidade total. Na verdade, parece que a imprensa não quer falar sobre o assunto, ou melhor, não quer dizer efetivamente quais foram os motivos que levaram a isso, né? Em nenhum momento questionam como é que foi feito esse processo de privatização, não questionam, não é, como que essas famílias vão lidar, não é, efetivamente com o prejuízo, né, desse apagão. Muito pelo contrário, o que já sabe é que o prejuízo vai ser socializado, né, Toninho, nas contas de luz. É uma tristeza, é uma questão absurda, não é? Chegou agora, né, a concessionária das linhas de Macapá, transmissora de energia, que é uma empresa responsável pela subestação, né, que foi sediada,
enfim, acabou, né, levou ao local, quer dizer, o transformador chegou ao local. Mas, Toninho, nós estamos falando, né, de um Estado que tem um processo, né, de crise de abastecimento elétrico por conta de uma privatização, por conta de um processo muito mal feito. Por outro lado, você tem a mídia tradicional nem um pouco, né, levando e, né, dando os nomes aos bois, muito pelo contrário, né, colocando quase como se esse apagão tivesse ocorrido. A vontade, né, Toninho, era dizer que era um problema das estatais, mas como não tem como jogar a culpa nas estatais, né, eles pelo menos não falam que são elas que estão consertando o problema. E a situação é caótica, está aí. O apagão continua, ou continua também uma revolta social, a população está revoltada com toda a razão, né, o preço altíssimo da luz, e você não tem nada. E eu posso falar, Toninho, a gente passou aqui em Itu um processo muito parecido, mas foi com relação à água. E eu te falo, é horrível quando você não se sente representado, quando você nota que você não tem nada, nenhuma presença do Estado para te defender. Então, enquanto cidadão, é a pior sensação que tem. É isso aí, Andréia. A situação. Hoje, é bom nesse momento de crise, dá raiva quando você liga a televisão e vê aí os supostos analistas, né? Que nada mais são do que politiqueiros da direita colocados aí na televisão para. Então, a Globo colocou lá uma pessoa para falar, dizendo que o problema, na realidade, era da Dilma, que foi a política. Ele falava a política de populismo da Dilma, né, garantindo subsídios nas contas de luz, que teria levado a essa situação. Né? São os defensores. Eu vi também um outro analista da Globo dias atrás dizendo que tinha que tomar cuidado com a situação no Amapá para não atacar a empresa privada, porque isso poderia demonizar a privatização. Né? Então nós temos que elogiar, parabenizar, né, a Isolux, as outras empresas, porque elas estão promovendo aí esse serviço maravilhoso, funciona tudo tão bem. Né? O pessoal, os depoimentos lá do Amapá dão conta que agora, além do apagão, você tem a situação de pisca-pisca, onde a luz acende, daqui a pouco apaga. Acende, daqui a pouco apaga. Quer dizer, é uma situação dramática, né, de todo um estado, né? E hoje também, né, já várias pessoas comentavam o seguinte, que a situação é de risco em várias regiões do país. Né? Nós temos aqui no Sudeste um nível baixo dos reservatórios, né? Não houve obras ao longo dos últimos anos. A situação ela só não é pior imediatamente porque você tem uma redução no consumo de energia, né, por conta do desaquecimento ou, na realidade, a recessão econômica. Né? Mas a situação, ela nem de longe, ela está numa situação que a gente pode considerar que está sob controle, e importante o que a Andréia destacou também, né? Finalmente a política dele é o seguinte, esse custo de toda essa operação milionária, né, milhões que estão sendo gastos dos órgãos públicos para socorrer a empresa privada lá no Amapá, eles já explicaram, né, que tem a política de compensação. Então, o rombo vai ser dividido nas contas. Todos nós, né, no Brasil inteiro, vamos pagar pela ineficiência, né, da empresa privada no Amapá, como em todo o país. Né, a conta vai para o bolso do povo. Né, quem puder pagar, paga. Quem não puder, tem a luz cortada, né, que é a política criminosa das empresas privadas. Nós vamos em frente. Só antes agradecer aqui a nossa querida Maria Ângela Biducci pelas figurinhas carinhosas, o coraçãozinho que ela mandou para a gente aí, Andréia. Muito obrigado aí a Maria Ângela, né, nossa participante ativa aqui dos nossos programas, e obrigado a todos vocês que estão participando. Sigam aí o bom exemplo da Maria Ângela e dos demais que contribuíram conosco, a Neide Matar, a Deise, a Cristiane Rocha, o Ernesto Abdala, né, e a todos vocês aí, muito obrigado, e nós precisamos muito, essa contribuição é fundamental para levar adiante aqui essa imprensa independente, que não tem patrocínio de empresa privada, que esfola a população. Bom, indo em frente na nossa pauta, destacar aqui rapidamente os comentários de uma pesquisadora da USP, de que
um pesquisador, desculpe, de que nós já estamos, na realidade, na segunda onda, segundo ele. Né? Publicação feita hoje pela BBC Brasil, né? O pesquisador Domingos Alves, que é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP, ele declarou que o Brasil já está na segunda onda de Covid-19. Bom, ele diz que o seguinte, que o órgão, só para esclarecer, reúne dezenas de especialistas, né, e ele diz que o Brasil está vivendo, assim como os Estados Unidos, uma nova onda de contágios, que se baseia na evolução da taxa de reprodução. É um dado importante esse, porque nos últimos dias está claro que a taxa de reprodução ela vem evoluindo no Brasil. Né? Essa taxa que é calculada com base no aumento de novos casos e permite saber quantas pessoas estão sendo contaminadas por alguém que já está infectado. Né? Se o índice fica acima de 1, isso significa que a pandemia está se expandindo. Quando ele está abaixo de 1, significa que a pandemia está perdendo intensidade. Só para a gente ter uma ideia, no dia 16, na segunda-feira, segundo o Observatório de Síndromes Respiratórias da Universidade Federal da Paraíba, a taxa no Brasil foi de 1,12, quer dizer, acima de 1, portanto, nós estamos tendo aí a pandemia se expandindo. Né? Isso, por exemplo, significa que 100 pessoas vão contaminar 112 e, por sua vez, vão contaminar 125 e assim por diante. Quer dizer, é uma situação que mostra aí a situação de evolução. Né? Eu não sei se seria correto dizer propriamente que é uma segunda onda, né? No sentido que aqui a primeira nem se extirpou ou nem se reduziu drasticamente como aconteceu na Europa. Né? E também porque a gente teria que colocar sob suspeita, né, todo o declínio que a gente viu nos momentos anteriores à eleição. Né? A divulgação proposital de que a situação estava tranquila, fora de controle, também para favorecer os próprios candidatos da direita. Bom, estamos indo para a reta final. Então agora eu vou passar para a Andréia, porque tem novidade lá de Brasília no judiciário, no caso do Lula. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, né? Porque, na verdade, a gente tem que entender, né, que o Lula ele tem que desaparecer, né? Então, acabou as eleições, então vamos ver o que eles vão fazer com ele. O interessante é pensar, Toninho, que veio as eleições, veio o resultado das eleições, veio a construção, né, de uma retórica, não é, de que o PT morreu, de que o Lula está ali, né, que o Lula é um velho caudilho, né, que deveria ser retirado da lógica de poder. E aí, não demora muito, o Fachin determina que o STF julgue o recurso de Lula no caso Triplex. Né? Na verdade, o ministro, que é o Fachin, que é o relator da Lava Jato, determinou que a quinta turma do tribunal julgue o recurso na qual a defesa do ex-presidente Lula solicita paralisação do caso Triplex. Os advogados de Lula, na verdade, já pedem, né, querem, né, que a tramitação desse recurso até que o Supremo dê a palavra final. O problema, Toninho, é que a gente sabe muito bem qual é o jogo político, né? E interessante, né, que tem até ex-presidente dos Estados Unidos dando pitaco, né, falando sobre o Lula, falando sobre Dilma, né, querendo impor aqui uma agenda democrata, é um porta-voz do Biden, né, e aí impondo, essa semana ele até comentou, né, que Lula foi importante, mas que o Brasil precisa de uma renovação política. Olha que maravilha, não é? Bom que tem gente de fora aqui tentando nos ensinar, né, politicamente. Agora, a grande questão, Toninho, é que o relator do STJ, né, o ministro Félix Fischer, já negou o pedido do sobrestamento, na verdade que fala. A defesa, entretanto, contesta a decisão, que é uma decisão monocrática, pede que o colegiado, né, no caso a quinta turma, analise a questão. Esse recurso é um agravo, né, e foi julgado incabível pelo relator. A decisão assinada nessa terça-feira, por conta, né, assinado pelo Fachin, determina que esse pedido seja julgado pela quinta turma. Na prática, então, esse pedido posterga a conclusão do processo no STJ, e aí, após a quinta turma do tribunal ter rejeitado na terça-feira uma série de embargos do Lula.
Fachin argumenta ser equivocada a decisão em que Fischer negou o julgamento do colegiado. Ele concordou com o parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e aí o ministro, no entanto, disse que não cabe ao Supremo se pronunciar ainda, né, sendo um caso importante. Então, na verdade, Toninho, é um jogo entre, não é, o STJ e o STF, ficam os dois ali brigando, jogando, né, o caso do Lula. O ponto central, que é a suspeição de Moro, não vai ser tocado. Eu acredito que isso vai ser tocado só por volta de 2030, 40, 50, né, quem sabe, quando o Moro já não tiver um peso político, como já não tem agora, mas enfim, acaba sempre tendo o peso político da Lava Jato. Vamos ver o que vai acontecer, né, Toninho? É isso aí, Andréia. Só destacar um comentário aqui do nosso amigo Luiz Faria, né? Se referindo ao que a Andréia falou, de que é preciso enterrar o Lula, né? Enterrar até vivo, se for o caso, esse é o sonho da burguesia. O Luiz Faria dizendo, até Obama está aí para apagar o Lula. O Obama, né? Que o pessoal dizia que o Lula falava que ele falava que o Lula era o cara, apareceu aí defendendo a necessidade de um Joe Biden. Né? Pode falar. Eu não sei se você viu, acho que foi ontem, né? O grande toque que estão dando, olha. Então, quando o Obama falou, olha, ele é o cara, foi um recado para a CIA, foi um recado, entendeu? Para as agências, para a FBI, foi um recado para, sabe, para ficar de olho. É essa pessoa aqui que a gente tem que tirar da jogada. É o cara que a gente precisa prender, é o cara que a gente precisa derrubar. Né? Exato, tem gente iludida da esquerda que achava que, né, o pessoal inclusive se esquece, porque tem setores da esquerda que comemoraram, né, a vitória do Obama, se esquecendo do Biden agora na eleição, se esquecendo que ele era o vice-presidente dos Estados Unidos no governo Obama, uma das pessoas que articulou todo o processo de golpe contra a Dilma, né, porque não foi o Trump que derrubou a Dilma, né, e que deu o golpe em vários outros países, né, foi justamente o governo do Obama. Bom, rapidamente, só para falar, já que a gente falou dos Estados Unidos, lembrar que o número de mortes nos Estados Unidos chegaram a 250 mil. Né? Enquanto a burguesia disputa aí quem vai comandar o Estado para continuar ferrando com a vida dos trabalhadores, né? Ou no dia de hoje, os Estados Unidos ultrapassou a marca de 250 mil mortos. Já são mais de 11,4 milhões de pessoas doentes. E, por último, com uma breve nota internacional, assumiu aí o novo presidente do Peru, né? Que depois de é o terceiro presidente em uma semana, né? É bom que se diga, né? Depois que o Congresso peruano derrubou o presidente eleito, o Vizcarra, né? Um direitista, um candidato, uma pessoa conservadora, mas que foi derrubado para colocar, e tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Que você não basta às vezes derrubar ou apoiar aí um conservador, porque tiraram ele para colocar um elemento ainda mais de confiança do imperialismo, né? Um elemento ligado ao fujimorismo, né? Responsável pela política neoliberal no Peru nas décadas passadas. Bom, aí a população se levantou, né? Grandes manifestações no Peru e forçaram a derrubada do governo golpista eleito em substituição ao Vizcarra. Bom, nas manifestações, 2 mortos, né, no sábado, 2 jovens que acabaram morrendo, né, de 22 e 24 anos. Né? Bom, aí a situação ficou totalmente de controle, porque os protestos se intensificaram. Primeiro renunciaram os ministros e, finalmente, o presidente golpista acabou saindo, e aí articularam às pressas, né, a eleição aí de um outro parlamentar, de um setor mais moderado, deve ser um progressista lá, como a gente tem aqui no Brasil na figura do Maia. Né? E hoje ele tomou posse ontem, né, procurando fazer média e dizendo que vai garantir as eleições. Obviamente que a crise nem de longe está resolvida, né? O Peru é um dos países que tem maiores índice de letalidade da Covid aqui no nosso continente, um dos maiores no mundo, se não o maior, né?
e a situação de crise, de desemprego, de miséria não para de crescer. Bom, nós vamos ficando por aqui, porque já deu a nossa hora, né? Esse programa animado nas quartas-feiras com a companheira Andréia. Eu vou passar para a Andréia encerrar, né? Amanhã a gente volta, amanhã tem mais, né? Vamos estar por aqui de novo às 8h30 com o resumo do dia, e a Andréia volta na semana que vem. Não é isso, Andréia? É isso aí, Toninho. Até semana que vem. Vamos esperar, né? Semana que vem ver qual serão, né? Quais serão as notícias e quais serão os impactos, né? Dessa loucura que está o Brasil. Um beijo a todos. Bom final de semana. Até quarta-feira que vem. É isso aí. Valeu, Andréia. Valeu,